de bate-papo, de conversa. Estamos com o João Moraes. Obrigado, Marlon, Samuel, quem está voltando aqui conosco, Sofia Melo Costa. Boa noite mais uma vez para vocês aí em Portugal. Agora que já estamos a entrar às 18 horas, 17 horas e 57 minutos, daqui a pouco entrando à noite. Manuel Rabelo, meu primo aí, está aqui também com a gente. Manuel Rabelo, seja bem-vindo. Estamos juntos. É uma noite agradável nessa live transoceânica que junta música e amizade, uma amizade que começou mais ou menos ali desde o ano de 2015, 2016, por aí, né? E que estamos a cultivar ainda, graças a Deus, e as nossas convicções, estamos todos aí nela. E agradecer Nayara Queiroz, Chicote entrou também, boa noite. Gisele retornou, nossa amiga Gisele, parceira aí de vários projetos. Mais uma vez, boa noite. Meu nome é Rogério Rocha, para quem não me conhece. Esse é o meu perfil, Philos Roger. Aqui a gente traz de vez em quando lives, enfim, tem um material aí também, conteúdo que eu costumo postar. Eu trabalho com literatura, sou poeta, trabalho também com o direito e com a filosofia. Então, a gente faz sempre esse mix, né? E estamos sempre abertos a conversar e a dialogar com as mais variadas áreas de saber, de cultura, conhecimento. E a música é algo também que faz parte da nossa vida, né? Eu tenho uma ligação muito grande com a música, desde sempre, desde muito tempo, e o João é um desses também amigos do coração que desfrutam dessa mesma paixão, que é a música. E a gente estava aqui falando antes do término da primeira hora no Instagram sobre referências musicais, sobre música brasileira, música portuguesa, sobre os compositores. O nosso amigo João executou aqui 2 músicas para a gente, uma chamada Fakir, que é de composição dele, música autoral, e que eu espero que entre no futuro disco dele, tô a esperar. E tocou também Tatuagem, de Chico Buarque de Holanda, que é um dos compositores, cantores que ele muito aprecia. E antes de irmos para esse intervalo, dado a desconexão aqui da nossa live pelo Instagram, passada essa primeira hora, que voa, né, João? Quando a gente está falando de coisas bacanas, boas, interessantes, fishes, né? Quando é fish é rápido, né? Se fosse uma coisa muito chata, estaríamos aqui a querer ir embora. Não, já, por que não acaba isso? Por que não acaba logo? Então, né? Eu estava a pensar mesmo isso, que passou muito rápido É rápido, é e rápido. significa que foi bem passado, não é? Que foi boa É conversa. rápido, é rápido. Também. Eu estive Eu, aqui aliás, numa... eu falo muito disso com os meus alunos. Quando as aulas correm rápido, que felizmente eles dizem sempre que passou muito rápido, é porque estão a ser bem passadas. Isso, é porque está a valer. É verdade. Então, nós vamos retomar aqui a nossa conversa. Bem, antes da queda aqui da conexão, da desconexão, Mara, chegando aqui, assinar para Mara, boa noite. Olá, Mara. Esteja bem conosco. E, bem, a gente falava de compositores, de música contemporânea portuguesa, da influência da música brasileira. Você falou um pouco aí da importância de quem compõe, né, que é um trabalho diferente daquele que é apenas o intérprete. Citou alguns grandes intérpretes brasileiros, como Maria Bethânia, como Gal Costa, enfim, como outros tantos e outras tantas, né, que dão essa marca, né, constroem uma carreira brilhante a partir de incorporar a arte do outro, né, a música escrita, composta pelo outro, e eles traduzem, né? Eu gosto de dizer que isso é uma tradução fiel da emoção que está ali naquela arte, né? E isso é importantíssimo. Você falou que é o que diferencia de outros que talvez sejam muito mais comerciais e busquem nichos, né? Ou então vão atrás, talvez, apenas de um produto que possibilite mais vendagem, alguma coisa nesse sentido. Não sei se foi por aí que você falou, mas de toda forma, queria retomar essa fala para depois a gente falar sobre literatura e sobre outras coisas de música também. Sim.
Eu concordo com isso que tu disseste, foi nesse ponto que nós ficamos, antes de fazer este primeiro intervalo, e entretanto quero dizer que gostava que as pessoas depois seguissem o teu canal, porque o Rogério além de um excelente amigo, é um excelente educador, é um excelente filósofo, tem muitos temas, abrange muitos temas, o canal dele do YouTube, por isso fica aqui o meu conselho de poderem seguir e acompanhar também o trabalho que ele tem vindo a desenvolver. Ok, Rogério? Pois bem, obrigado. Vamos agora aqui então à literatura. A gente está falando de língua portuguesa, falando de música e o que tens lido atualmente, quais são as suas predileções, o que você tem feito em relação a isso. Ok, então é assim, queria só acabar aquilo que nós estávamos a conversar. Pois bem. Estávamos a falar de Fausto, por exemplo. Eu aconselhava também as pessoas em casa a ouvirem Fausto. Procurem no YouTube Fausto, né, música. É isso. Por exemplo, eu há bocadinho, quando fizemos o intervalo, reparei, tem aqui um livro de um autor da altura de Afonso Henriques, muito interessante, que é Fernão Mendes Pinto, que se chama Peregrinação, e o Fausto tem uma trilogia, tem 3 álbuns que fala sobre esta obra, que é uma obra vastíssima. Eu tenho aqui uma edição juvenil, mas com isso eu quero dizer que Fausto não é apenas aquele cantor revolucionário que faz parte do antes de 25 de Abril e contribuiu para o pós-25 de Abril. Não é nada disso. Fausto tem muito mais do que isso. É um excelente contador de histórias, narra muito bem as questões da sociedade, narra muito bem histórias de amor. É muito idêntico à forma de explanar a música, como fazem também os autores brasileiros. Ou seja, então nós podemos dizer que o Fausto é também um cronista, né? É um cronista. Completamente, sim. Completamente. Eu acho que, por exemplo, autores como Fausto são autores Falta mais isso, João, hoje. Mais cronistas da vida cotidiana, cronistas do ano, do tempo, do seu momento, na música, por exemplo. Não digo na literatura, porque há sempre, né? E no jornalismo também há crônicas o tempo todo. Mas na música parece que falta, né? Sim, sim, falta, mas na verdade existe. Só não existe tanto, nem tem tanta projeção, nem mediatização como é merecida. Estás a perceber? Eu acho que o problema passa mais por aí. Falta, de facto, que existam mais artistas, mas falta também que os meios que a indústria tem consiga fazer com que esses artistas sejam mais reconhecidos. Perfeito, perfeito. Tem sentido. Sim, voltando à literatura, aos livros. Sim. O que é que tu querias saber ao certo sobre a literatura? O que tens lido ou o que gostas de ler? Que tipo é assim, eu gosto que muito autores? de ler. Sim, os meus autores favoritos. Aliás, o meu autor favorito, se tivesse que escolher um, é Machado de Assis, brasileiro. Grande Machado. O bruxo do Cosme Velho. Já li grande parte dos seus romances. Neste momento estou a ler o Yaya Garcia, que é pouco conhecido. Não sei se conheces. Conheço, já li também. Acho que é da fase inicial dele, lá das primeiras obras. Mas é muito bonito. É um bocado... É o nosso Essa de Queiroz. Para quem não conhece, verdade. Aí os meus amigos brasileiros, Essa de Queiroz também vale a pena ler. É um bocado o nosso Essa de Queiroz. Muito, Machado de Assis. Mas é assim, eu gosto muito também de Saramago, gosto de Dostoiévski. Estes são, não sei se se pode dizer, os meus romancistas preferidos. Mas nesta fase ando a ler apenas um romance, que é de facto o Yaya Garcia, de Machado de Assis, mas maioritariamente ando a ler livros de filosofia. Ando a ler muitas obras de Marx e de Engels. E isso é o que tem ocupado a maior parte das minhas leituras. Também, entretanto, acabei recentemente um livro de Kant, mas neste momento o que estou a ler mesmo é muitas coisas de Marx e de Engels e também o tal Machado de Assis. Estás bem acompanhado. É uma leitura proveitosa, com certeza. Estou bem acompanhado. Está bem acompanhado com esse livro e com o autor. E na poesia, assim, tens Aliás, alguma... aproveito para mostrar outro livro que tenho aqui. Também o Capital. Ora bem, na poesia eu gosto muito de ler assim, de forma solta, ou seja, uma vez ou outra, não faço uma leitura contínua, não é? Até porque a poesia é diferente da prosa, exatamente por isso. A poesia serve para qualquer instante e a prosa requer uma leitura mais concentrada. Mas eu gosto muito de ler Pablo Neruda, é também dos meus poetas preferidos. Muito bom. E, claro, Carlos Drummond de Andrade, também no topo da lista, mais um brasileiro.
Carlos Drummond também é um daqueles que tem uma maestria, né, com as palavras, com, Completamente. enfim, o engajamento, a emoção, a sensibilidade nos versos, né? É verdade, completamente. Eu gosto muito de Drummond de Andrade. Ainda outro dia uma amiga minha brasileira mostrou-me um poema dele que eu também não conhecia e é quase sempre uma novidade, uma lufada de ar fresco. É muito bonito mesmo. Verdade. Você resumiu bem, uma lufada de ar fresco. Drummond não é à toa que ele foi chamado, enquanto vivo aqui no Brasil, de o poeta do povo, né? Ele era chamado de o poeta do povo. Com muita razão, Claro. né? As pessoas se identificavam com aquilo que ele escrevia, não só pelo fato da poesia social dele, principalmente nas primeiras obras, até mais ou menos a metade das obras dele, teve um tom muito incisivo, né? Uma potência mesmo do que ele dizia, mas também porque ele começou a ser amado pelas pessoas, né? Então chamavam de o poeta do povo. Assim como o Vinícius de Moraes na música, que era um poeta belíssimo, grandíssimo, talvez um dos maiores que nós tivemos, e ele conseguiu fazer uma transição para a música para inaugurar um gênero, né? Como é que um sujeito consegue isso, João? O cara que era um poeta de mão Diplomata. cheia, né? Poeta de mão cheia, tem uma obra poética brilhante, tão grande quanto a de Drummond, e, enfim, É uma importância. fantástico. E aí ele vai e abandona a literatura e vai para a música assim, de forma magistral também, né? Não é fácil, né? Não, nada fácil. Aliás, ele era um diplomata e eu penso que a sua ligação, penso não, a sua ligação com o Tom Jobim e com a música é que fez dele um poeta. Ou seja, o que é incrível é como ele mudou radicalmente a sua forma de estar na vida, a sua filosofia, a sua concepção de vida e tudo isso graças à música, graças à poesia, ou como ele diz, graças ao amor e porque isto é bossa nova, isto é muito natural, parafraseando a célebre frase do Desafinado. E de facto é mesmo isso, é a espontaneidade, tudo que é natural, tudo que é vivido com paixão e com emoção, às vezes tem dessas coisas. E Vinícius de Moraes é uma surpresa, é uma espécie de um milagre, porque se ele não Verdade. tivesse conhecido o Tom Jobim, se calhar na sua trajetória de vida, nós não teríamos a Bossa Nova, não teríamos os seus belíssimos Sim, poemas e a Bossa Nova não era mundialmente reconhecida como é por causa verdade. do valor também literário que ele conseguiu conferir à Bossa Nova. É verdade, isso que você falou é uma grande verdade. Ele é fundamental, né? O Vinícius, ele é tão grande, assim, acho que a importância dele é tremenda, tanto quanto o próprio Tom Jobim, que internacionalizou a bossa, né? E o próprio João Gilberto, que também levou para outras fronteiras, mas o Vinícius, como o João bem falou, ele chegou no momento certo e ele fez as parcerias corretas, perfeitas, né? Ele é um poeta, ele já era um poeta magnífico, que era boêmio, né? Era da Boêmia, da Boemia, gostava de uísque, né? Que ele dizia que o uísque é E um muito. cachorro engarrafado, né? O uísque é o melhor amigo do homem, é o cachorro engarrafado, é o uísque, né? E É para onde verdade. ele ia, nos bares de Ipanema e Copacabana, onde ele frequentava com o próprio Tom, eles tinham cadeira cativa, lugar marcado e a garrafa de vinho lá já separada. De vinho não, de uísque, perdão, separada para quando eles chegavam. E ele consegue levar todo o lirismo, toda a beleza e o amor, porque foi um cara que cantou o amor, né? O É verdade. amor pelas mulheres, o amor pela natureza, o amor pelas coisas belas e pequenas, né, da vida. Eram coisas que ele falava do cotidiano, mas ele botava, imprimia uma riqueza tão grande aqueles versos e musicalizou isso, que é uma outra coisa que eu vou te perguntar agora. É fácil musicalizar poesia? Porque eu acho que não é nem sempre, né? Depende muito da noção de ritmo, enfim, daquelas outras coisas. E eu vou recomendar para quem quiser conhecer mais essa obra aqui, que são as obras completas, são 2 volumes, tá? Quem puder comprar a editora Nova Fronteira, Vinícius de Moraes, esse aqui é o volume 1 que eu estou lendo, é um dos meus poetas preferidos, não só por ser um grandíssimo músico, mas porque, nossa, a poesia dele é de arrasar, você chora, se você estiver apaixonado, você chora. E se você gostar da vida também, e acha ela mais bonita. E aqui você tem, olha só, volume 1, você tem música, poesia, prosa e teatro. Olha só, como é que um cara consegue fazer isso tudo? Ele é músico de primeira, ele era um poeta de É primeira verdade. estirpe,
foi um prosador, escreveu teatro, escreveu peças de teatro. Sim. Então, de fato, era um monstro. E dramaturgo. E dramaturgo, então é muito bom, muito bom. Então, é fácil musicar poesia? É assim, antes de responder à tua pergunta, tu disseste o essencial sobre a obra de Vinícius de Moraes, mas eu vou só complementar com mais uma coisinha, que é o Uhum. Operário em Construção, para mim é dos seus poemas mais bonitos e mais completos, e tenho Sim. certeza que tu também concordas, porque é praticamente universal isto. É, Quem lê aquele poema consegue ver todas essas faces de Vinícius, não é? Não só o lado poético, o lado apaixonante, o lado mais reivindicativo, o lado mais individual, o lado mais amoroso, o lado mais terrestre, o lado mais aéreo. Eu acho que existe tudo, é muito orgânico aquele poema e vê-se bem todo tipo de influência que Vinícius tem naquele poema, não só da sua fase enquanto diplomata, como da sua fase, como tu disseste bem, mais boémia e mais artística, se assim se pode dizer, quando se envolveu na Bossa Nova. Relativamente à tua pergunta, não é fácil, por isso é que eu ainda não consegui musicar o poema teu que queria musicar e que tu me mandaste, que eu tenho todo o gosto em fazer. É assim, já é difícil musicar os meus textos, mas como são meus, eu consigo fazer ali um ajuste, aqui ali outra mudança, para conseguir encontrar ali a concepção de métrica, a concepção de encaixe, para conseguir entrelaçar com a música. Agora, pegar num poema e musicá-lo, de facto, não é uma tarefa fácil, mas tenho certeza que há quem consiga fazer isso muito bem. Agora eu ainda estou em fase de aprendizagem. é um exercício, é um exercício. De fato, é um exercício. A perder de Cuida. vista, sem tempo para terminar, mas quando termina, acho que deve ser bem interessante poder ouvir, né? Sem dúvida, sim. Então é isso, a respeito de música, como a gente já falou de música, de influência, de MPB, de bossa nova, de livros, falamos aqui um pouco dos escritores, autores, a filosofia, o João falou aí das suas influências. Vamos ouvir mais um pouco de música, parar de falar um pouquinho, ouvir música boa? Podemos, João? Claro que sim. Sempre. Mais uma de sua autoria para a gente e para os Com nossos amigos e certeza. amigas que estão aqui. Esta é dedicada a ti porque já a cantaste, já me mandaste um vídeo dela a cantar, já me disseste que gostavas muito dela e é dedicada a todas as pessoas também que gostam desta música. E só falta mesmo aquele copo de vinho e tu estás aqui para darmos um abraço. Quando ela passava, sempre tão apressada, naquela estação. Seu vestido rendado deixava rendido o meu coração. Conseguiu despertar borboletas em mim e corar o meu dia. Quando a fui convidar, ela disse que sim, na minha fantasia. O meu amor é tal e qual um carrossel, tantas voltas eu dei sem sair do lugar. Ao chegar a Lisboa, um ligeiro olhar, ou seria miragem? É o tempo que voa, depois de sonhar, acordei com coragem. Se o sorriso distante, se o cabelo ondulado, eram minha paixão. E num jeito galante, fui sentar-me ao seu lado, e ela disse que não. O meu amor é tal e qual um carrossel, tantas voltas eu dei sem sair do lugar. Agora para trotearem em casa. Meu amor é tal e qual um carrossel, tantas voltas eu dei sem sair do lugar. Tararirararandam, tararirararandam, tararirararandam. Tararirararandam, tararirararandam.
Teu amor amor é é tal tal e e qual, qual, um um carrossel, tantas voltas eu dei, sem sair do lugar. sem sair do lugar. Muito bom, muito bom. Obrigado. E cá estamos Muito nós, bom. sem sair do lugar, na Sem sair do lugar, imaginação, neste mundo né? virtual, a conseguir dar tantas voltas. Que bom, que bom, que bom que é assim. É verdade, muito Então, bom. João, depois dessa, agora vamos fazer a dobradinha, mais uma vez, por gentileza, uma música brasileira do seu gosto, sua preferência, para a gente ouvir também. Com certeza. Este tema que eu vou tocar para finalizar aqui o nosso direto é um tema que ficou popularizado pela voz de João Gilberto, quem mais, não é? E é um tema de dois autores pouco conhecidos da Bossa Nova, da música popular brasileira, digo, que é o Alcivan de Luz e o Carlos Coqueja. Tu conheces? Não, não, não me É, lembro, não também não lembro. conheço muita coisa deles, só conheço Não, agora não. a música que vou tocar e mais uma. Ok? E já que estamos a entrar na madrugada, aqui vai, é preciso perdoar. A madrugada já rompeu e tu vais me abandonar. Eu sinto que o perdão que ela não mereceu, eu quis a ilusão, agora a dor sou eu. Madrugada já rompeu e tu vais me abandonar. Eu sinto que o perdão que ela não mereceu, eu quis a ilusão, agora a dor sou eu. Pobre de quem não entendeu que a beleza de amar é dar. E só querendo pedir, nunca soube o que é perder para encontrar. Eu sei que é preciso perdoar. Foi ela quem me ensinou que um homem como eu, que tem por que chorar, só sabe o que é sofrer se o pranto se acabar. Madrugada já rompeu, madrugada já rompeu. Valeu, muito bom, muito bom. Obrigado, José. Então, Gilberto. Então, meus amigos, depois de sermos brindados com 4 canções muito boas, por sinal, 2 de autoria do João Moraes e 2 de grandes compositores brasileiros, Chico Buarque e o nosso já saudoso João Gilberto, né? Que era um grande mestre aí do violão, da guitarra. A gente vai chegando aqui ao nosso ponto final nesse encontro de hoje, essa live transoceânica, uma forma também da gente matar a saudade aqui dos amigos, né? Do amigo, no caso aqui do João. E foi bom também ter a presença de vocês aqui, Suzana Pereira, Adonis. Vinícius Lage está dizendo aqui, João, que você é o meio-campo dele. Meu meio-campo, João Moraes. Quem é que diz isso? Vinícius Lage. Você é o meio-campo dele. Um grande abraço ao Vinícius. O Vinícius jogou futebol comigo e tornou-se também depois um bom amigo. Já não estou com ele há muito tempo, mas ele também é brasileiro. Sim, sim, sim. Eu acho que a gente tem aqui conexão aqui no Instagram, Vinícius. Grande abraço, Vinícius. Vinícius também já aí pelos campos de futebol, né? Pois É bem, verdade. é algo que está sempre de alguma forma relacionado à música, principalmente a música brasileira, essa relação música e futebol, MPB, e samba e bossa nova é quase
é inextricável, né? Quase não dá para separar, é um fio muito forte aí da nossa Verdade. cultura, querendo ou não, né? Mas a boa música, obviamente, e o bom futebol é sempre muito bom de se ver e de se ouvir. Então, Diogo Martins Souza entrou agora, Sofia Melo Costa, boa noite para todos, pessoal aqui da Mago Filmes, Aurora Costa, estamos chegando aqui ao finalzinho, passou rápido, são 18 horas e 22 minutos aqui em São Luís do Maranhão, Nordeste do Brasil, em torno de uns 27 graus agora à noite, depois de uma chuva imensa, agora parou e estamos do outro lado aqui com o nosso amigo fraterno João Moraes, músico que esteve conosco durante essa 1 hora e pouco, algum tempo, tanto aqui, abrilhantando essa noite, tarde e noite, com boa música e bom papo, boa conversa. João, para nossas despedidas, pedir aqui as suas palavras finais, suas considerações para a gente encerrar essa live de hoje. Com certeza. Então eu queria finalizar fazendo aqui a referência ao Dia do Trabalhador, que como a maior parte de quem está a assistir sabe, deveu-se a um episódio de uma greve que existiu em Chicago em 1886, com o objetivo de conquistar melhores condições de trabalho, uma redução da jornada de trabalho de 17 e 13 horas para 8 horas de trabalho. E quero falar desse dia simplesmente porquê? Porque não foi em vão, porque esse dia ajudou à conquista de uma série de direitos e códigos de trabalho. Morreu muita gente, mas morreu muita gente por um mundo melhor. E por vezes a guerra é paz e depois da tempestade vem a bonança. E isto é uma mensagem que eu quero passar em nome do Dia do Trabalhador. Quero também, mais uma vez, saudar o Rogério por todas estas iniciativas, estes debates, estas discussões, estas conversas que tem conseguido proporcionar ao longo destes dias de confinamento. Têm sido também avassaladoras no bom sentido de acompanhar as pessoas e de aprimorar e também de dar mais beleza à noite e ao fim de tarde de todas as pessoas. E gostava muito de terminar, antes de saber se existem perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores. Se alguém aí, esqueci de dizer para o pessoal aqui, nossos amigos e amigas, se quiserem alguma dúvida, algum esclarecimento, perguntas, podem fazer para a gente aqui. A gente ainda tem um tempinho. Para o João também, se quiserem endereçar algum questionamento acerca de música, ou enfim, de futebol, de literatura. A gente ainda Com tem alguns certeza. minutinhos, a gente pode encaminhar. Eu gostava então, entretanto, enquanto esperamos, de partilhar contigo e com todos que nos estão a ver e a ouvir o meu texto favorito, que é um texto de Machado de Assis, que se chama Uma Sim, Criatura, que é um texto que fala sobre o bem e sobre o mal. E acho que depois deste texto, cabe às pessoas decidir se querem fazer o bem ou se querem fazer o mal. E a forma como encaram e como enfrentam a vida. Eu vou precisar de ler, por isso vou ter que pegar aqui pois no não, fique à telemóvel. vontade, nós temos todo o tempo do mundo. Ok. Uma Criatura, de Machado de Assis. Sei de uma criatura antiga e formidável que a si mesma devora os membros e as entranhas, com a sofreguidão da fome insaciável. Habita juntamente os vales e as montanhas, e no mar, que se rasga, à maneira do abismo, espreguiça-se toda em convulsões estranhas. Traz impresso na fronte o obscuro despotismo. Cada olhar que despede, acerbo e mavioso, parece uma expansão de amor e egoísmo. Friamente contempla o desespero e o gozo. Gosta do colibri como gosta do verme, e cinge ao coração o belo e o monstruoso. Para ela o chacal é como a rola, inerme, e caminha na terra imperturbável, como pelo vasto areal vasto paquiderme. Na árvore que rebenta o seu primeiro gomo, vem a folha, que lento e lento se desdobra, depois vem a flor, depois o suspirar do pomo. Pois essa criatura está em toda a obra, cresce ao seio da flor e corrompe-lhe o fruto, e é nesse destruir que as suas forças dobra. Ama de igual amor o poluto e o impoluto. Começa e recomeça uma perpétua lida, e sorrindo obedece ao divino estatuto. Tu dirás que é morte, e eu direi que é vida. E eu acho que não há ninguém melhor do que o Rogério para poder fazer aqui um pequeno comentário e análise a este belíssimo poema do Machado de Assis.
Nossa, Machado de Assis, a sua escolha foi excelente. Ele, de fato, foi um escritor que conseguiu, muito jovem, muito cedo, reunir em si todas as qualidades imagináveis, as melhores qualidades para um grande escritor. Ele, apesar de ter nascido de uma origem pobre, né, lá no Rio de Janeiro, e começou a trabalhar em jornais, e, enfim, foi escrevendo, ele conseguiu A mãe atingir um... Soriana. Oi? Peço desculpa, a mãe dele era a Soriana. Sim, sim, também tem isso. Ele tem essa raiz, né? Tem essa raiz. E ele conseguiu chegar ao ápice muito jovem e as pessoas reconheceram nele essas qualidades como um grandíssimo romancista, cronista, contista e poeta, né? Essa daí é uma faceta dele menos trabalhada, inclusive aqui no Brasil. Ele tem de tudo um pouco, né? Crônica, contos, romances. Ele se tornou realmente grande no romance. Contudo, como o João escolheu e leu muito bem aí, ele também explorou a poesia, né, nos seus primeiros anos e fez, né, mostrou que tinha também qualidades enquanto poeta. Muito embora ele não seja, né, visto nem tido como um poeta, ele é um escritor, um romancista e um contista, né, de forma mais destacada. Mas esse poema que o João trouxe dá bem a prova do que é a qualidade literária do Machado de Assis, do que era, né, do que ele deixou para a gente. A sensibilidade, a inteligência e a genialidade, né? Ele tem toques de genialidade, assim como essa também é um gigante, tem aquelas coisas dele que um estilo um próprio, uma forma de ver o mundo, de escrever, de colocar isso aí no papel. O Machado teve também, né? Teve as influências dele, leu também, obviamente, outros que o influenciaram, mas ele conseguiu deixar essa marca. Muito bem escolhido, João. Para mim ficou ótimo poder ouvir. Este texto é lindo e depois há outra coisa curiosa que tu também deves saber, mas não disseste, mas eu acho que é interessante mencionar. Ele não teve estudos académicos, conforme Não, disseste, e foi o fundador da Academia das Letras, no Brasil. sim, ele foi o patrono, fundador, e as pessoas. É interessante, outra coisa, já que você falou no Machado de Assis, ele conseguiu numa época que não existia ainda. Lógico, já existia a imprensa, mas não tinha tanta facilidade para você divulgar obras num país tão grande quanto o Brasil. Ele conseguiu ser rapidamente conhecido no país todo, isso ali no século XIX, né? E tornou-se um poeta, um escritor nacional, tornou-se um escritor nacional e reconhecido pelos seus pares de forma muito rápida, né? Geralmente alguns escritores só chegam a esse patamar de destaque já depois da maturidade ou às vezes até quando já bem avançados, né, na idade, já idosos. E ele não, ele já com seus 20 e poucos anos e já era seguido, já tinha um círculo de pessoas em torno dele, né, de outros autores, enfim, de outros escritores brasileiros, não só cariocas, né, não só do Rio de Janeiro. E, de fato, isso comprova a grande capacidade dele. Tinha em si, já trazia algumas características, algumas qualidades que eram singulares, mas ao mesmo tempo ele conseguiu desenvolver isso, né? Porque nada cai do céu, então ele trabalhou, ele estudou, ele leu, e ele se transformou numa grande referência para a língua portuguesa, né? Ele dá um orgulho muito grande para a nossa língua portuguesa, não só para o Brasil, como um grande escritor que é, mas para a língua portuguesa em si, assim como um Fernando Pessoa deu e continua, né? Deu e continua a dar. E outros tantos, o Drummond, né, na poesia também. Então, eles conseguiram realmente encarnar a essência do melhor daquela arte, daquele ofício literário, unindo, somando-se a isso as qualidades pessoais deles, a visão de mundo, né? A cabeça, a capacidade de unir isso tudo, né? De fazer esses laços, de trazer isso para a escrita, né? Das ideias, do mundo das ideias para o papel. Então, isso é maravilhoso, né? É fantástico, concordo com tudo o que tu disseste. E este poema, Uma Criatura, para mim tem tudo isso que tu falaste de Machado de Assis, mas depois tem
este parece que paralelismo é ao mesmo tempo o efeito contrário, em que nós podemos encarar a vida como se fosse a morte ou como se fosse a vida. E de facto, no final ele escolhe a vida, e eu também defendo isso, no sentido em que Também. estamos sempre em constante renovação, transformação, e o que morre agora cresce depois, e a sua obra é tão vasta, tão bonita e tão profícua nesse sentido, que acaba por ser também uma obra transformadora e que está em constante transformação. Os livros do Machado, desde os mais simples, como o Dom Casmurro, até aos mais complexos, como por exemplo as Memórias Póstumas de Brás Cubas, têm sempre para mim uma novidade e uma recriação, e isso é muito bom na obra de Machado. O que é bom é feito universalmente e dura, né? A obra ela perpassa, ela atravessa, extravasa o seu tempo, né? E eles conseguiram isso, né? Pessoas como Machado de Assis, como essa, você lê hoje no século XXI e você consegue ter a mesma, igual ou talvez até superior, superior prazer, né? Nessa leitura. Você descobre e redescobre coisas a partir desse olhar de um homem lá do século XIX, né? Mas que deixou tanta coisa para a gente ainda hoje, né? Ainda nos dá muito prazer, né? Nos dá É verdade, gosto para mas ler, né? também deixa uma certa tristeza e frustração no ar, no sentido Sim, em que muitas das sim, coisas que Machado criticou e muitas das coisas que, por exemplo, Vinícius de Moraes escreveu, sim. ainda hoje são atuais. Ou São, seja, são. isso também não deixa de ser É, preocupante, mas é. pode ficar para outra conversa, porque isso já merece um olhar mais Mais profundo, sociológico mais social. sobre. É. É verdade. Então, meus amigos, amigas, muito obrigado. Bem, não temos perguntas aqui, mas de toda forma as pessoas ficaram aqui a ouvir a nossa conversa. Quero mais uma vez agradecer a todos, Vinícius, Lage, Hugo Teixeira, Adriana de Araújo, Aurora Costa, Diogo Martins, Gisele, todos os demais que estão aqui presentes. E também, especialmente, o nosso amigo João Moraes. Vamos ficando por aqui. João, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Rogério. Um forte abraço e estamos juntos. Um abraço, boa noite. Boa noite a Boa noite, todos. tudo bom. Obrigado. Tchau.